Gravar e o Francisco ora. Irmão Francisco, pode pedir a bênção do Pai? Vamos, neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Todo-Poderoso, nós te rendemos graça porque o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e que todo louvor, Pai, seja dado ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por mais este novo dia que o Senhor nos concedeu até agora, na tua graça, vivendo intensamente com o Senhor no coração, lembrando do Senhor todo instante, toda hora, porque sabemos que sem o Senhor nada seremos. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe esse estudo de hoje, que nós possamos aprender e viver o que aprendemos, que podemos ser exemplo nesse mundo, aonde nós passar, que possamos ser sal e luz neste mundo de trevas, Pai. Sabemos que está tudo tão difícil, mas com o Senhor de lado, nós temos confiança que vamos ser mais que vencedores. Obrigado, meu Deus, por este momento tão especial. Te agradeço por todo o pessoal que está já aqui na Saravia hoje, que ainda vão chegar, que nós possamos aprender do Senhor, o que é interessante e importante para as nossas vidas, Pai. Ajude a caminhar no caminho estreito que leva à vida eterna, não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, que nós possamos realmente ser teus discípulos verdadeiros, de coração, corpo, mente e alma, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor existir e nos ajudar, Pai. Tem nos ajudado até a data presente e com certeza vai continuar nos ajudando, que nós somos teu povo, que buscamos te agradar, buscamos fazer tudo segundo a tua vontade. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial de estar conversando com o Senhor. É um privilégio, porque sabemos que aonde tem duas pessoas ou mais falando no seu nome, o Senhor se faz presente com toda a sua bondade, com toda a sua gratidão, com toda a sua misericórdia, nos dando, Pai, a certeza de uma vida eterna. Muito obrigado, Pai. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E amém e amém. 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 Muito obrigado, irmão. Já há várias semanas estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos. E semana passada estávamos no capítulo 3. Quem lembra como começa o capítulo? O que aconteceu logo a partir do versículo 1? Ô, Leore, Sim. eu quero pedir desculpa porque eu só assisti uma aula, essas duas aulas que eu faltei, porque teve visita na minha casa e quando eu vim me dar conta já tava passando bastante do tempo e eu não gosto de pegar nada pelo meio, porque sem o contexto eu fico perdido. Então, vocês me Acontece. desculpem Mas aí. que bom que está aqui hoje. Amém. Então, quem pode nos ajudar? João capítulo 3, aconteceu, Rony, com... Eles encontraram Pedro e João Formoso, aleijado. Isso. Então, Pedro e João encontraram o aleijado e falaram para ele, não temos prata nem ouro, mas o que temos, daremos. Te damos. Em nome de Jesus, levante e ande. O Nazareno ande. Isso, Amém. Jesus Cristo Nazareno. Então, vamos falar tudo certinho, né? E aí, então, aqui na minha tradução diz no 8, de um salto, pôs-se em pé, né? Também diz saltando e louvando, saiu de lá andando, saltando e louvando a Deus. Foi uma cura maravilhosa. E logo depois da cura, o que é que Pedro e João fizeram? Aproveitaram para... Porque depois, com a cura, o que aconteceu? O povo chegou.
né? Todo mundo queria ver, não é assim hoje? Acontece uma coisa espetacular, diferente, e o povo, todo mundo se aproxima para ver. Então, o que Pedro e João fizeram? Eles falaram, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que eles possam libertar assassino. Não, Então começaram uma pregação. Sim. Isso, então tá certo. Então aqui cadê? Do 12 em diante, capítulo 3, 12 em diante, vem a pregação. E vimos que essa pregação é muito parecida com a pregação em Atos capítulo 2, que mostra que eles eram responsáveis pela morte de Jesus, esse Jesus que Deus ressuscitou, e até o último versículo está ali no 3:26, tendo Jesus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Então, a pregação vem para o arrependimento, né? Para chamar as pessoas para Deus. Então, é ali que começa capítulo 4. Eu não sei como está na sua tradução, mas a minha, capítulo 4:1, fala, enquanto Pedro e João falavam, aí, né? Eles ainda estão falando. Tá? Então, vamos ler aqui. Como podemos fazer? Vamos ler do 1 ao 22. Só que vamos dividir em duas partes. Vou pedir o Valnei para ler de 1 a 12 e a Flávia para ler do 13 ao 22. Pode ser? Amém. Atos 4, Valnei vai ler do 1 ao 12 e daí a Flávia vai ler do 13 ao 22. Atos 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros, parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Obrigado. Versículo 13. É 13 Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. É do 13 até onde? 22. Ah, tá ok.
Bom, obrigada. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Muito obrigado. Então, vamos voltar para o início. Então, estavam pregando sobre ressurreição, e aí ficamos informados ali no versículo 1 do capítulo 4, quem estava lá, quem chegou naquela hora, sacerdotes, capitão da guarda do templo e saduceus. Não sei se vocês já sabem alguma coisa sobre os saduceus, mas se você não sabia, aqui já fica sabendo sobre algo, um dos pontos principais. Tem uma das diferenças entre saduceus e fariseus. Quem já sabe pode nos ajudar. Eu não sei se eu estou um pouco confusa, mas acredito que os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Sim. Então, todos esses grupos são judeus, são líderes dos judeus. Pelo que eu sei, os fariseus é um grupo maior, mais popular. Os saduceus é um grupo menor, mas mais ricos, tinha uma posição até mais alta, mas eles não aceitavam a ressurreição. Né? Eles acreditavam que morreu, acabou. Então, por isso que fala aqui no versículo 2, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Até, não sei se vocês lembram, os saduceus bolaram uma história que achavam que iria convencer qualquer um, e contaram essa história para Jesus sobre a mulher que casou com vários irmãos, né? E com qual dos irmãos ela seria casada lá na glória. E Jesus disse: vocês não estão entendendo nada. Mas eles achavam que aquela história era uma história que iria eliminar a ideia de ressurreição, mas não era. Mas então, outra coisa interessante, então, no versículo 3, aqui a gente vê também o poder que os romanos deixavam na mão dos judeus, né? Que aqui Pedro e João vão ser aprisionados, mas pelos guardas do templo. Pelo que eu sei, são judeus e não romanos. Vão ficar lá até o dia seguinte. E aí, então, comentei outro dia que, de vez em quando, Lucas, nesse livro, ele para a história, ele coloca uma notícia interessante ou importante, que é o versículo 4, né? Que nós vimos no capítulo 2, que no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram.
Eu não sei exatamente quanto tempo passou do capítulo 2 até capítulo 4, se foram meses, creio que sim. Mas aqui já diz que são 5.000 homens. E se tem o mesmo número de mulheres, então mais ou menos 10.000 pessoas. Então, cresceu de 3.000 para 10.000. Então, você pode ver como a igreja está crescendo e bem. Aí, então, no dia seguinte, Pedro e João aparecem diante dessas autoridades, o sumo sacerdote e outras pessoas importantes. Então, praticamente, embora bem resumidamente, nós temos a terceira pregação do livro. Pelo menos que eles tenham a oportunidade de falar para essas autoridades. E aqui também podemos ver a coragem de Pedro e João, que mesmo estando no lugar com homens cultos, né, com homens poderosos, com homens com muita autoridade, eles não ficaram com medo e falaram o que tinha que falar, né? E o que ajudou nisso tudo? Foi citado aqui várias vezes. O que aconteceu no início do capítulo 3, que foi A cura do a cura do homem lá, aleijado, né? aleijado. Então, se podemos usar essa linguajar, essa é a carta na manga, né? Que vai Então, ficar difícil para falar contra os apóstolos se eles acabaram de realizar um milagre fantástico. Até nessa então, última parte, um minutinho, Francisco, que é onde a Flávia terminou, temos mais um detalhe, que esse homem que foi curado tinha mais de 40 anos de idade. Então, se ele estava lá e olha quem Deus escolheu para ser curado, um homem que todo mundo conhecia, que ele está lá na escadaria do templo, todo mundo passando lá todos os dias, ele pedindo esmola, porque muita gente já sabia o nome desse homem, e ele foi Era curado. conhecido. Então, pode falar, Francisco. você estava falando e eu estava aqui fazendo um resumo da leitura e vendo, você vê, a cura de um homem, ele era o quê mesmo? Aleijado? Não, Sim, a sim. cura de um ele era cônjuge, né? Você vê a cura só a cura de um cônjuge, depois vendo todo o resultado aqui no versículo 4, eu estava pensando, a cura de um cônjuge aconteceu, esses acontecimentos todos aqui, inclusive no versículo 4, um aumento de quase 5.000 homens, né? Aceitaram Jesus. Versículo 4, um aumento de 5.000. E eu estava pensando, pela cura de um homem, sempre cura. Uma coisa fantástica, né? E aí vem o versículo 20, que para mim é o capítulo-chave dessa leitura, que é onde, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? Esse é o versículo 20. O versículo 20. Ou seja, mesmo ameaçado né, pelos homens poderosos, eles deixaram bem claro que não ia deixar de falar, que não ia deixar de atender a Deus para atender a homens. Então, esse capítulo 4, ele é muito rico em sabedoria, Sim. em poder, em conhecimento. É uma coisa fantástica. Eu não sei como é que tem gente que não gosta da Bíblia. Não entendo. Realmente é um capítulo recheado de coisas boas. Recheado. Valné? É isso mesmo. Eu É fiquei interessante, encantado com isso. é interessante que Jesus já vinha fazendo esses milagres. Já. Já andavam com Jesus, então eles presenciavam, eles viam. Jesus curou muita gente, muito. E só milagre mesmo, coisa assim, cegos, paralíticos, né? Pessoas com problema espiritual, endemoniado, né? Só milagres, coisa mesmo. Então eles já viam, aí eles passaram a exercer, né? Vamos dizer assim, o dom da cura na época.
né? Uma Então, quer coisa dizer, a também, perseguição já vinha dos fariseus e os saduceus da época de Jesus, né? Então, eu fico Podemos até imaginando, pensar, Valnei, que eles pensam, matamos Jesus, eliminamos o problema. o problema. Mas os apóstolos ainda estão aí fazendo a mesma coisa. Mesma coisa, Outra- e a quantidade que Jesus fez de milagres, Uhum. né? Não, pô, será que não foi o suficiente para eles crerem? Pô, realmente ele é o Filho de Deus, não tem mais jeito. O que ele faz, né? Mas tu vê que os apóstolos vieram fazendo os mesmos milagres e eles continuaram perseguindo os apóstolos. mas tem outra coisa também que a gente tem que ver, que parece que eles tinham, os saduceus, eles tinham um pouco de razão. Por quê? Eu digo isso. Porque ele estava anunciando ressurreição dentre os mortos. E não é muito fácil. Jesus estava começando ali os ensinamentos, e para quem não tinha ainda assim conhecimento perfeito da vida de Cristo, ficaria difícil de realmente acreditar. Quando eu vejo lá em Lucas que fala, eu esqueci agora o capítulo e versículo, que Jesus deixa bem claro: se vocês não comerem a minha carne e não beberem meu sangue, não são dignos de entrar no céu. Como beber a carne, beber o sangue dele e comer a carne? Quer dizer, até os próprios discípulos de Jesus achavam esse ensinamento muito pesado, difícil, né? Mas a realidade é essa, né? Porque como é que eu vou comer? Jesus dizendo que eles tinham que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus falando dele mesmo, né? Quer dizer, é difícil para aqueles incrédulos, né? Então a gente tem que realmente não dar crédito para ele, porque até aqui já tinha visto muitos milagres de Jesus que já podia acreditar, mas, como sempre, até hoje, é assim, né? Então, aquela passagem, Francisco, é João capítulo 6, que você citou. João 6, é isso mesmo. E outra coisa, que certamente é um fator, é que para seguir Jesus, os saduceus e os fariseus teriam que abrir mão da posição que eles tinham. Aí, já pensou? Infelizmente, às vezes, a pessoa valoriza mais o status, né, o cargo, a posição que tem, do que a verdade. Para mim, bom, né, você estava falando, o milagre, um dos maiores, né, que Jesus fez foi a ressurreição de Lázaro. E o que não entra na minha cabeça é que essas autoridades acabaram de ver que Jesus ressuscitou Lázaro, em vez de aplaudir, em vez de dar glória a Deus, em vez de dizer, então eu vou seguir esse homem, estavam fazendo planos para matar Jesus. E quando isso não foi suficiente também, depois queriam matar Lázaro para não ter a prova do milagre que Jesus fez. A prova viva do milagre, né? Leandro, maldade. Mas mexia também um pouco no financeiro também, não mexia? Com certeza, com certeza. Uhum. Com certeza. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Falamos que esse capítulo é muito rico. Um dos versículos que eu sublinhei na minha Bíblia, que eu acho que todos deveriam memorizar, é o 4:12. Que em todo o Novo Testamento, eu não conheço um versículo mais claro do que 4:12, que não há salvação em nenhum outro. Só Jesus. Né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas esse é até mais claro ainda. Francisco já falou sobre a coragem desses homens de falar e achei interessante, Francisco citou mais ou menos, mas não leu o versículo 19. 19 diz que quando Pedro e João responderam. Julgai se é justo diante de Deus ouvir vós antes de vós outro do que a Deus. Então, está escrito na minha Bíblia assim. Sim, então, é claro, né? Quem tem que ter primeiro lugar?
Deus tem É que ir em Deus, primeiro tá? lugar. Mas diz Então, para ele falou nós, isso né? para eles. Isso aí. Eles então, essa é a lógica. Mas vamos prosseguir, então. Quem mais tem um comentário? Até agora é uma aula de 3 pessoas, eu, Valnei e Francisco. Vamos abrir para outros. Quem tem uma pergunta ou algo a acrescentar, Holly? Eu só quero dizer, ela acha que foi um milagre, porque eles caras acabaram de matar Jesus para a mesma coisa, não para crer em ele. E aqui os dois foram em frente do mesmo grupo, eles fazendo um julgamento, mas deixam eles fazer. Eles devem dizer, ele vai fazer alguma coisa, ele vai continuar. Mas nada aconteceu. Esse, para mim, o Espírito Santo protegendo eles para continuar essa mensagem. Com certeza. E diz aqui, né, Holly, no 21, fizeram as ameaças, né? Mandaram eles parar de falar, mas aí Pedro falou que não ia parar. Mas diz aqui, não tinham como castigá-los, pois todo o povo estava louvando a Deus por causa desse milagre. Então, realmente o Espírito Santo trabalhando e Deus protegendo os apóstolos. Quem mais gostaria de falar? Wellington? Tá que tocaram aqui. Interessante também que estava Caifás e muitos sacerdotes que crucificaram Jesus. Sim. E como é interessante como depois da ressurreição eles ainda querem planejar alguma maldade contra os apóstolos, não? Contra os discípulos. E como é interessante como até o dia de hoje os judeus rejeitam Jesus e fazem crer a todo mundo que não é Jesus, é Yeshua, e que foi um profeta e que foi um homem, filho do homem e homem. E eles falam para todo mundo, até os cristãos, tá? Chamam de Jesus, de Yeshua, e se convencem de que, na verdade, os judeus não têm nada a ver com a sua morte, né? Interessante isso, porque os judeus continuam representando a maldade do homem. Só isso. Tudo bem? Mais alguém? As irmãs? Então, vamos ler mais um pouquinho. Aqui também algo que serve de exemplo para nós. Sueli, poderia ler do 23 ao 31? Sim. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, o nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém.
Então, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para ficar com os irmãos da igreja, contaram tudo o que aconteceu lá com as autoridades, e aí começaram a orar. Então, gostaria de dar uma oportunidade para vocês que ainda não falaram hoje. O que chama a sua atenção nesta oração? O que vocês acham mais importante nesta oração? Algo que surpreende, talvez? Como esta oração talvez seja diferente de nossas orações. O que nós podemos aprender com esta oração para a gente imitar? Cláudia? Que no versículo que mais me marcou foi o versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus, teu santo servo. Ou seja, assim, teu santo servo Jesus. Eles não queriam ser humilhados, né? Claro. E eu acho que, assim, mais que nada, eles queriam continuar fazendo a obra, curando, né, as pessoas, não independentemente do que acontecer com eles próprios, mas que continuassem os milagres de Jesus. Eu achei legal isso. Tá bem. Também pedir por coragem, né? Assim, olha, apesar de tudo que a gente passou, no 29, Sim. Capacita o teu servo para anunciar a tua palavra corajosamente. Pô, eles já tinham sido super corajosos, né? E fala, não, me dá mais coragem, que eu quero continuar fazendo isso. Então, é impressionante, né? Quero mais disso, né? Eu já sublinhei aqui o versículo 29, Sueli, eu já pensei que se fosse a gente hoje, de repente, nossa oração seria para sermos poupados dessas ameaças, né, para termos paz e tranquilidade para pregar, mas eles não pediram para não ter problemas, pediram coragem para superar os problemas, para ir em frente apesar das dificuldades, das perseguições e das ameaças. Então, essa parte que eu concordo, eu acho que demonstraram muita fé, muita determinação. Irmão, eu Sim. também acredito que essa parte que a Flávia falou, do versículo 30, né? Eu entendi no sentido de que eles sabiam que as pessoas, o ser humano acredita no que vê também, né? Então, por isso é que eu pensei que eles pediram para o Senhor dar o poder de cura e fazer milagres, para eles serem ajudados através disso, né? Para que o povo cresça, como no caso já do aleijado, né? Sim. O que tivesse acontecido se eles não tivessem feito isso antes? Talvez tivesse sido outra situação, né? Então, assim, como o ser humano precisa ver para acreditar, eu acredito que pediram coragem para poder levar a palavra, mas ao mesmo tempo uma ajuda de Deus para os seres humanos poderem acreditar mais. Sim. Até me faz lembrar do final de Marcos, onde diz, depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, voltou a Deus, então os discípulos saíram e pregando por toda parte, o Senhor cooperando com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, de fato, os sinais têm um papel fundamental aqui no início da igreja, que através dos milagres, que as pessoas colocam sua fé nos apóstolos, sabem que eles são realmente homens de Deus, usados por Deus, e eles têm a oportunidade de pregar, e a pregação é ouvida e aceita. Francisco? Eu fechei o microfone naquela hora que acho que alguém tocou.
Tem que abrir o microfone. Sim, Está me conseguiu. ouvindo? Está ouvindo? Sim. Então, Léo, o que me chamou muita atenção nessa oração foi o 31, que diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Ou seja, eu queria estar nesse lugar, sabe? Porque aí, você estando no lugar certo, nas coisas certas, olha o que aconteceu. Fica cheio do Espírito Santo, olha que benção, né? Hoje não acontece isso aqui no nosso Brasil, né? O que você Bom, acha? não sei se o lugar está tremendo, mas que o Espírito Santo está disponível para nós, né? Deus Tá, né? oferece o mesmo Espírito Santo para mim e para você. Mas Mas quando eu nós falo isso, temos que ter a coragem, né? quando eu falo isso, quando eu leio esse versículo, assim, é a coragem que dá para a gente continuar, sabe? Sim, Né? Sabendo que isso é possível, né? Quando a gente acredita em Deus, procura o lugar certo, quem está no lugar bom só vai colher coisas boas, né? Então isso é com um incentivo certeza. muito grande, é um incentivo muito grande, muito bom. Amém. Eu amei esse versículo, sabe? E a outra coisa, não sei se podemos falar que tem uma pregação no meio da oração, mas tem um pouquinho de ensinamento aqui no 27, 27 tá acabando. 28, é Tô que, com tudo sublinhado aqui. é que estão sempre enfatizando que tudo que aconteceu foi da maneira exata que Deus programou, que Deus planejou. Amém. Amém. Deus, no 28, né? Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Que a cruz de Cristo não foi uma falha do plano de Deus. Eu me Aqui lembro muito no meu, bem. Um minutinho, Francisco, por favor. E tem mais de 30 anos, 35 anos talvez, que eu conheci um grupo de pessoas que acabaram fazendo parte de uma seita, mas estavam falando com a gente achando que eram servos de Jesus, mas entraram com uma fala assim, de que Jesus entrou no mundo para trazer o reino de Deus, só que rejeitaram Jesus, Jesus foi crucificado e Jesus não conseguiu fazer o que ele queria. Então, que agora Deus enviou um outro, e esse outro é quem está fazendo hoje o que Jesus não fez naquela época. E esse é o grupo da seita Mon, Reverendo Mon, não sei se já ouviram falar. Ele até tem muitas propriedades, ou tinha muitas propriedades no Uruguai. Wellington, não sei se você sabia disso. Mas não, aí, então, só queria dizer, né? Olha a blasfêmia aí. E alguém dizer que Jesus falhou, que Jesus queria fazer e não conseguiu. Houve um furo no plano de Deus. Então, aqui fica muito claro que tudo aconteceu, que Jesus foi voluntariamente, Deus permitiu que acontecesse, tudo foi profetizado de antemão. E por isso que os irmãos vão em frente, porque podem ver a mão de Deus em tudo. Pode falar, irmão. Não, eu estava só querendo reforçar, ler só o versículo 28, que na minha Bíblia diz o seguinte: para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Entendeu? Aqui diz que a tua vontade havia decidido de antemão. Aqui foi predeterminaram. Uhum. Aí vem o versículo 29 que completa. Sim. Agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Amém. Agora, eu não tinha ligado 28 com 29. Olha como essa coragem que eles têm no 29 é porque eles veem a mão de Deus em tudo. Então, não é o homem que tem o poder, é Deus quem tem o poder.
Pode falar, Flávia. Está bem claro aí. Aí, assim, dessa oração, eu tiro um ensinamento, assim, porque às vezes acontecem as coisas no nosso dia a dia e a gente acha que pode, ao invés de chegar para Jesus e fazer igual eles fizeram para Deus, para o Espírito Santo e orar, então a gente começa a murmurar, aí vai para fulano, vai para outras pessoas que às vezes vão ouvir e não vão fazer nada, ou se fizerem pode piorar ainda mais a situação. Quando a gente faz uma oração assim, eu pelo menos tive a oportunidade de fazer algumas orações e agora eu não me lembrava dessa oração, desse capítulo. E a gente faz isso, orar para Deus e colocar diante de Deus, igual ele colocou aqui no 27. De fato, ou seja, o Senhor viu o que aconteceu lá, nas minhas palavras. Estava o Herodes, o Pilatos, a família, e todo mundo estão querendo fazer conosco o que fizeram com seu filho. Dá um jeito, ajuda para Deus, não para, não sei, ou seja, pessoas, terceiros. Sim. Nem fé em Deus tem, e pode até estragar tudo, como eu tinha dito. Na vida pessoal, mas trazendo para a vida deles, desculpa, eu estou te cortando. Eles também poderiam falar para alguma autoridade naquela época, porque tinha Paulo, que ele era conhecido de uma certa forma, e tinha outros cristãos que também tinham, de repente, algum envolvimento ali, né, naquela região, e para lutar contra eles, a punho, né, a força. Mas não, preferiram usar a fé mais uma vez, igual a Jesus, seguiram e foram vitoriosos. Né? Não sei como é que vai acabar essa história, não me lembro, mas enfim. Amém. Amém. A história continua até hoje. Jesus está no trono. Até hoje. Sim, Wellington. Bom, eu queria falar do que me chamou a atenção dessa oração e é os versículos 25 e 26. Porque están conjugados en presente y no están conjugados en pasado. ¿Eh? Ellos podrían, ¿por qué se enfureceram as nações e os povos conspiraram? Agora, é um presente que está presente mesmo. Né? Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram? Tá? Não tem jeito, não. Podem conspirar tudo o que quiserem, né? Não vai dar resultado. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E isso hoje podemos ver em todas as leis que os governantes projetam contra os mandamentos do Senhor. Né? Usando até o próprio nome de Jesus às vezes. Né? Mas Jesus é o vitorioso, né? Jesus vai ganhar no final. Muito bem, vamos ler o finalzinho desse capítulo. Mansante, poderia ler 32 ao final? Sim. Que também lembra um pouco alguma coisa lá no capítulo 2, né? Sim. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Então, quando vemos essa
esse grande crescimento da igreja, né, que tinha 3.000 pessoas me batizaram no primeiro dia, mas chegando nesse capítulo, fala em 5.000 homens, são vários motivos. Um motivo são os milagres, creio que outro motivo, a coragem dos irmãos, e aqui um motivo do amor que existe entre os irmãos, que realmente é uma comunidade diferente, né? De ver os irmãos juntos, unidos, ajudando financeiramente, até vendendo o que tinham para ajudar com a necessidade do grupo de um modo geral. Acho que nós comentamos na outra aula que creio que naquela época, como não havia banco, não havia cartão de crédito, nem... Acho que moedas tinha, né? Moeda de ouro, acho que já tinha, mas a maioria das pessoas, se tinha alguma poupança, seria um terreno. Então, para ter recursos que dariam para comprar comida ou ajudar pessoas, teria que vender o campo, o terreno, para transformar em dinheiro e ajudar a quem precisava. Mas certamente foi um grande testemunho para as pessoas do mundo. Estava até lendo um livro recentemente falando sobre coisas como a Covid-19, que naquela época, quando chegava alguma doença e muitas pessoas morrendo, que eram os cristãos, né, os irmãos da igreja, que cuidavam dessas pessoas, que não tinham medo da doença, mas foram lá e ajudavam, e também servia como testemunho para o mundo, para que as pessoas se convertessem a Cristo. Mais alguém nessa parte aqui? Eu achei muito bonita, irmão, no versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam ao pé dos apóstolos, né? Que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, eu acredito que é importante até agora, né? A gente lembrar sempre disso, de ajudar os irmãos e aquelas outras pessoas que talvez não formam parte da igreja, mas precisam. Deus sempre nos mandou amar os outros como a nós mesmos. Se você se ama, você gosta de passar necessidade? E aquela coisa, né? Se você sabe o que é passar uma necessidade, você entende quando um irmão também precisa, né? Então, uma parte muito bonita, porque já que eles estavam trabalhando na obra do Senhor, todo mundo oferecia o que podia. E também não tinha aquela coisa de ninguém tirar proveito disso. Era uma distribuição tão total que todo mundo estava bem, né? Então, eu acho até agora é uma parte que me toca muito. Esse versículo aí é muito interessante. Até agora, eu acho que devemos muito prestar atenção nisso. Verdade. Eu achei muito interessante tudo isso que a Sandra falou agora, mas você vê os esforços dos irmãos, dos discípulos, né? E você vê as coisas acontecendo, né? Aqui, do 32 ao 35, só acontece coisas boas, né? Tudo aqui é unido, tudo ligado a uma coisa só. Então, isso é muito bacana, que nos dá força para prosseguirmos nesse caminho, né? Que é de luz, é um caminho estreito, mas um caminho que no final é só bênção, é só glória, né? Salvação. Amém. Muito bom. Até para você voltar para a próxima aula. Na próxima aula, vamos ver que problemas vão surgir, né? Sim. Infelizmente, até na casa de Deus. No capítulo 5, capítulo 6, eu acho interessante também que Lucas não esconde essas coisas, que os problemas também são
mostrados. Eu tenho aqui, não sei se todos receberam o esboço, mas no final tem perguntas. Não vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas acho que pelo menos a primeira aqui, por que a igreja de Jerusalém crescia tanto? E o que você pode fazer para que nossa congregação cresça mais e mais? Alguém quer comentar? Irmã Fátima? Então, para que a nossa igreja cresça mais e mais, temos que trabalhar mais na obra, na pregação do evangelho, e convidar pessoas, né? Aproveitar toda a oportunidade que tiver, onde tiver, para buscar para perto de nós, para perto de Cristo, aliás. Temos que abrir a boca. Trabalhar. Temos que trabalhar mais, eu reconheço isso também. Também. Sim, irmão, pode falar, Santi. Eu acredito que naquela época e agora, todas as pessoas temos dificuldades, temos aquela necessidade, né, que já muitas vezes falamos, aquele vazio que não se encontra no mundo, né? E sempre o ser humano está procurando aquela paz que só Jesus pode dar. Então, eu acredito que é como a irmã Fátima falou, né? Por isso é que teve tantas pessoas convertidas naquela época, e eu acredito que hoje ainda é um pouco mais difícil, que o mundo está cada vez mais envolvente, eu acho a palavra assim, né? Envolve mais as pessoas com tanta coisa. Mas ainda assim, como a irmã Fátima falou, se a gente não fala, quem vai falar? Se eles se converteram porque os apóstolos fizeram o trabalho que Jesus deixou, e ele falou para todos nós que no momento de nós nos converter, de nós receber o Espírito Santo através do batismo, o cristão tem a obrigação, é um trabalho dele levar a palavra de Jesus, porque já que somos salvos, temos que salvar mais pessoas, até a volta de Jesus. Jesus está demorando a voltar porque ele quer que mais pessoas se convertam. Ele não quer vir e salvar um pouco, ele quer que todo mundo se converta, né? Então, assim, eu acho que é uma obrigação moral do cristão, já falei outras vezes, levar a palavra, né? Então, temos que realmente... E, às vezes, não significa que tenhamos que ser exaustivos, é simplesmente chegar, falar do Senhor, ir aos poucos, às vezes, dar um jeito, mas sempre levando a palavra, que a semente vai ficar lá, e Deus vai tocar no coração das pessoas, mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? É verdade. Temos que perder o medo. Pode falar, Fátima. Temos que perder o medo de falar e pensar nas palavras de Jesus Cristo. Diz assim, ó, vá, que não é você que vai falar. Não tenha medo. A gente tem que... Às vezes a gente fica meio receoso, porque a gente sabe que leva muito fora mesmo. Mas a gente tem que pensar nessas palavras, que ele disse nos apóstolos, vá, não é vocês que vão falar, não tenham medo de que vão falar lá, que vão pensar e falar, não, que vocês vão falar e vai convencer. E é o versículo 29 aqui, que foi a oração deles. Senhor, capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Tem ele, então? E estou lendo aqui o versículo 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Para se conhecer melhor, às vezes tem que sair um pouco da igreja. Eu programaria mais atividades fora da igreja, atividades juntos para fazer. Sim. É uma ideia, mas aí a gente se conhece um pouco melhor, porque muitas vezes os domingos são poucas horas, na verdade, que temos para falar, né? Sim. É uma ideia. É um na casa do outro, né? Fazer um passeio juntos, ou trabalhar juntos, evangelizar juntos, coisas assim. Culto na rua,
Amém. Então, vamos orar e depois vamos ter nosso tempo para os pedidos e agradecimentos. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos mais uma vez. Vimos hoje que o Senhor é o soberano, que desde que criou o mundo, sempre foi seu plano enviar seu Filho Jesus para nos resgatar. Agradecemos, Pai, por essa dádiva. Agradecemos, Senhor, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e hoje vive e reina para sempre. E pedimos, Pai, para a sua igreja hoje, que nós, como servos e servas do Senhor, possamos fazer a nossa parte de divulgar esta palavra, que de fato estamos num mundo muito carente, onde tem tantas coisas erradas e tantas pessoas necessitadas, e a solução é Cristo e essa palavra de luz e de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e trabalhe em nossos corações, Pai, que possamos ser uma igreja que serve ao Senhor com alegria e dedicação. É nossa oração que fazemos por meio de Cristo Jesus. Amém. Parar a gravação aqui. Parou?